O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo. Pousaste sobre mim a tua mão. Tua sabedoria é admirável, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, e na comunhão do Espírito Santo. Alegremo-nos, irmãos e irmãs, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. É o dia da ressurreição, é o dia da vitória, é o dia da superação de toda dor, toda perseguição, toda condenação. É o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo mostra o seu poder e a sua profunda conexão com o Pai. É o dia em que Ele dá a garantia de que a cruz não é o fim, não é a derrota, não é o sinal de sua perda, mas é a passagem pela qual Ele mostra profundamente a sua identidade divina e chama para caminhar consigo todos os seus discípulos e discípulas, agora na glória de Deus Pai. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Maria Madalena, Pedro, o outro discípulo que estava com ele, todos os demais discípulos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo não haviam compreendido a grandiosidade do mistério da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não lhes cabia na cabeça e no coração tão grande realidade, embora toda a experiência com o Mestre Senhor tenha sido de aprendizado, de conhecimento, de apresentação da identidade divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre garantia que estava com o Pai estava com ele, que havia de passar por perseguição, condenação, morte, mas que ressuscitaria no terceiro dia. E é chegado este grande dia, e embora esperado, embora tendo vivido a esperança deste dia, não conseguiam compreender todo o mistério que ali estava envolvido. Por mais que a dor lhes tomasse conta, por mais que a saudade fosse forte, ainda assim haveriam de ter em mente tudo aquilo que aprenderam do Senhor. Aquele que esteve com eles por um tempo,
aquele que os convidou, que os fez experimentar coisas grandiosas durante a vida, durante a missão, agora os antecipa também na glória. Agora se realiza a vitória sobre todas as lutas, a vitória sobre o último inimigo, que é a própria morte. E para nós, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre toda a dificuldade de viver uma fidelidade com Deus, uma fidelidade a Cristo. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é uma experiência grandiosa que nós somos convidados a fazer também no nosso dia a dia. Superar todas as nossas dores, superar todas as nossas dificuldades de ver e compreender. O Evangelho nos diz que Pedro chega ao túmulo e vê, entra, vê, identifica sinais da ausência de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro discípulo entra, vê e acredita. O que significa para nós o túmulo vazio? O que significa para nós o abandono das ataduras, dos panos que envolviam nosso Senhor Jesus Cristo? O que significa para nós a vitória de Cristo sobre a cruz, sobre a morte, sobre os seus opositores, sobre os seus condenadores, sobre todos aqueles que por muitas vezes foram empecilho para a missão de instituição do reino, de anúncio do evangelho. Porque esses mesmos inimigos, esses mesmos opositores de Cristo, continuam existindo por aí. Ainda estão presentes entre nós. E como cristãos, como seguidores de Cristo, como quem professa a fé nesse Cristo e confia na sua ressurreição, confia na sua palavra, confia no seu ensinamento, é o nosso papel aprender com a sua ressurreição, aprender com o túmulo vazio, aprender com a vitória sobre a cruz, para que também sejamos fortalecidos na missão. A experiência que os discípulos de Jesus fazem da cruz até o túmulo vazio, a experiência que nós fazemos diante das diversas cruzes que nós enfrentamos, diante dos diversos momentos em que nós visualizamos Cristo ser crucificado. Mas devemos ter claro em nossa mente que a ressurreição virá, porque a cruz não é o fim, a cruz não é a derrota, a cruz não é o sinal de perda. A cruz é caminho de passagem para a manifestação gloriosa do Senhor. E é nessa manifestação gloriosa que nós também somos incluídos à medida em que nos permitirmos correr, ver, identificar, traduzir esta ausência e ao mesmo tempo permitir que o nosso coração se aqueça e venha em nossa mente, venha em nosso coração, venha em nossa memória toda a experiência com Cristo ressuscitado que nos inclui na sua vida, inclui na sua vitória. E é por isso que dizemos que este é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia da mudança de vida, é o dia da experiência nova de ressurreição e de início com Cristo em sua glória. É o início da nossa caminhada com nosso Senhor, que ressuscitando dos mortos se antecipa à nossa própria ressurreição. E a fidelidade é um dos pontos. A fidelidade a Cristo, a lealdade ao seu ensinamento, a justificativa pela fé e também pelas ações que caminham no mesmo sentido da fé que nós professamos. Por mais que tenhamos doloroso o nosso coração pelas dificuldades que enfrentamos, assim como Maria Madalena experimentava, como Pedro experimentava, como os discípulos experimentavam, também nós experimentamos. Mas é preciso sermos fortes, corajosos, confiantes e lúcidos nesta caminhada, para que a ressurreição de Jesus seja de fato vivenciada, experienciada e que nos fortaleça em nossa própria luta, em nossas próprias experiências de morte e de cruz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor, na sua luz,
venha sobre nós. Que o Senhor, na sua glória, venha sobre nós e nos auxilie a viver tempos fortes de ressurreição, tempos fortes de luz, tempos fortes na presença de Deus, assim como ele mesmo viveu toda a sua vida terrena e após a sua morte volta a esta mesma realidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos vocês que tenham uma feliz Páscoa, um dia abençoado e que o Senhor ressuscitado seja sempre a luz das suas vidas. E fortaleça a vossa fé e os auxilie a superar todas as experiências de dor e de morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.